Convidar você a abrir sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. No primeiro capítulo, verso 23, diz assim o apóstolo aos crentes em Corinto: Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Amém? Meus irmãos, nós temos vivido tempos estranhos e diferentes. Na realidade é assim, cada dia é uma novidade. Todo tempo é um tempo novo, porque nós não sabemos como ele é. E a gente às vezes sofre de uma doença quando fica pensando no passado, não é? No meu tempo era melhor. Essa semana, inclusive, eu li um artigo que falava sobre as músicas que eu lembro, que eu trago na memória, que eu gosto. Não são apenas questões de gosto. Elas têm é uma questão mais profunda que existe em cada um de nós, achar que as músicas do nosso tempo são as melhores. E isso não é apenas uma questão de gosto, tem mais a ver com afetividade, com questões que estão no nosso subconsciente, que formam o nosso caráter, inclusive. A verdade é que o presente e o futuro sempre são coisas novas, e que o passado é um lugar de segurança. É um lugar que a gente consegue transitar com tranquilidade. E diante do futuro, a gente fica preocupado. Será que isso é o caminho certo? Se é dessa maneira que nós devemos fazer? Nós precisamos entregar o nosso presente, o nosso futuro, ao caminho do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque quando Paulo está falando àquela igreja de Corinto, ele está falando sobre as expectativas que existiam na mente das pessoas a respeito da sua religiosidade, a respeito do que Deus poderia fazer. Você vai se lembrar que Corinto era uma cidade cosmopolita, era uma cidade portuária, era uma cidade onde vinham pessoas de muitos lugares, e a religiosidade deles era uma religiosidade heterogênea. É muito parecida com o nosso presente, onde as pessoas, ao mesmo tempo que elas andam com um crucifixo, elas também têm uma pedrinha que elas guardam lá, porque a pedrinha de determinada sorte traz dinheiro, traz felicidade, coisas desse tipo. Recentemente, até crentes colocam roupas brancas na virada do ano, porque acham que tem alguma coisa a ver, apesar de crer no Evangelho, creem também nestas coisas. Por que nós falamos isso? Porque Paulo está dizendo para aqueles crentes, ele vai falar um pouco mais à frente na mesma carta, fala: olha, esse tipo de religiosidade que vocês têm, que vocês eram tomados pelos deuses que vocês cultuavam, isso é coisa antiga. Agora o Santo Espírito de Deus dá uma direção diferente para a vida de vocês. Paulo então está dizendo assim: olha, existe um contraste entre esta religiosidade, esse jeito de buscar a Deus, e aquilo que Deus realmente quer. Olha, o que nós estamos pregando é a Cristo crucificado. Então, se existiam pessoas naquele momento que queriam receber a Cristo, porque queriam ter uma experiência de êxtase, como era comum no templo de Apolo, com as sacerdotisas prostitutas que existiam, Paulo está dizendo: aqui é diferente, porque aqui nós não recebemos só coisas das divindades, mas nós cremos num Cristo que foi crucificado, e faz da cruz de Cristo algo central para o cristianismo e para aqueles crentes que vinham a Jesus. Toda religião tem um símbolo, vamos lembrar disso. O budismo finalmente assumiu a flor de lótus, inclusive com o Buda no centro dessa flor. É um símbolo que eles carregam. O judaísmo tem aquela estrela de Salomão ou de Davi, que são de 6 pontas, que inclusive faz parte da bandeira de Israel. Eles creem que aquele símbolo é um símbolo de prosperidade, de cuidado, de proteção da parte de Deus. Mesmo o socialismo, que traz o martelo e a foice, que o socialismo soviético assumiu, lembrando o campo e a indústria unidas para a prosperidade da nação. Ou a suástica, é um símbolo de 6.000 anos. E aquela cruz com as pontas para a direita lembravam a rotação do Sol e das estações do ano, lembrando o processo de criatividade e prosperidade.
Depois, o nazismo, nesse século passado, assumiu aquilo e hoje nós temos esse símbolo só como sendo do nazismo. O cristianismo também tem seus símbolos. Nem sempre foi uma cruz. No início do cristianismo havia o peixe, não porque ele fosse importante, mas porque a palavra peixe em grego dava para fazer o acróstico Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, com cada letra. Não é porque o peixe fosse alguma coisa importante, é porque a palavra só dava para escrever isso. Mas o cristianismo, ao longo do tempo, ele foi retratado pela Arca de Noé, Abraão sacrificando Isaque, Daniel na cova dos leões, os amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente, ou mesmo Jonas sendo expelido, cuspido pelo peixe. Recentemente tem um quadro, você procura lá, Os Dois Caminhos para o Céu e o Inferno. Um quadro muito famoso aqui no Brasil, com vários textos bíblicos mostrando um caminho que leva aos céus e um caminho que leva para o inferno. Muito popular nas casas no Brasil. Mas a cruz, o apóstolo Paulo vai falar um pouquinho antes, no versículo 22. Ele fala assim: os judeus pedem sinais miraculosos. Você vai se lembrar que os fariseus procuraram Jesus e pediram para que Jesus fizesse um milagre diante deles. Jesus disse: olha, vai ter um milagre, que o Filho do Homem vai ficar morto 3 dias e vai ressuscitar. É esse o milagre que interessa para vocês. E que os gregos procuram sabedoria. A filosofia veio da Grécia, de Atenas, daquela região. E eles entendiam que eles eram os conhecedores e sabedores do mundo. E olha, o que você tem para apresentar? Lembram-se que Paulo, quando vai pregar em Atenas, as pessoas primeiro ficam interessadas no que ele tem para falar, mas depois dizem: olha, sobre este assunto aí, ressurreição, a gente vai te ouvir depois, em outro momento. E muitos rejeitaram a palavra que Paulo estava pregando. E Paulo insiste, então, que estas pessoas rejeitaram a cruz de Cristo, tanto os judeus que queriam milagres, queriam coisas espetaculares, como os gregos que queriam uma sabedoria sofisticada. E Paulo diz: a gente prega Jesus crucificado. É uma loucura da parte de Deus para eles, mas é o que nós pregamos. Porque é Cristo crucificado que importa. E por que então os cristãos assumiram a cruz como símbolo do cristianismo diante de tanta rejeição, de tanta vergonha? A cruz era um instrumento de martírio, de matar os malfeitores, os ladrões daquela época. Milhares foram mortos naquele mesmo período. Por que os cristãos então se apegaram a isso, a esse símbolo do ridículo? Ladrões, como é que um Deus ousa morrer? Como é que vocês ousam adorar um Deus que morre de maneira tão vergonhosa? A verdade é que a centralidade da cruz tem origem no próprio Jesus. Foi Jesus que valorizou de tal maneira aquele momento em que ele é crucificado, naquele momento em que ele é morto na cruz. E a centralidade, tendo origem no próprio Jesus, faz com que desde os 12 anos de Jesus, ele tem um compromisso com a vontade do Pai. Você vai se lembrar que Jesus está perdido, ou os pais achavam que ele estava perdido, e ele fala para Maria: eu estou aqui cuidando, você não sabe que eu devia cuidar dos negócios do meu pai? Que eu deveria cuidar das coisas que interessam ao Pai, dos planos do Pai? Alguns estudiosos, inclusive, demonstram que Jesus, tanto no batismo, no seu batismo, como na sua tentação, foi um momento em que ele assumiu e reafirmou o compromisso de caminhar o caminho proposto pelo Pai e não o caminho proposto pelo diabo. Olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos deste mundo. E Jesus rejeita tudo isso, tanto no seu batismo quanto na sua tentação ao iniciar o seu ministério. Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição durante todo o seu ministério. É interessante que lá em Marcos capítulo 8, 31 e 33, diz que Jesus começou a ensinar sobre que o Filho do Homem deveria morrer ou sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. E depois ele fala claramente a este respeito.
é quando Pedro repreende Jesus. De maneira nenhuma isso vai te acontecer, Senhor. Mas Jesus começa a falar para os seus discípulos. No capítulo seguinte, desde o capítulo 8, no capítulo seguinte, quando ele estava indo para a Galileia, Jesus não queria que todos os seguidores soubessem onde eles estavam, mas separou seus discípulos e começou a lhes ensinar e dizer: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e 3 dias depois ressuscitará. E quando nós encontramos Lucas no capítulo 19, Jesus novamente prediz a sua morte. Eles estavam subindo para Jerusalém e ele então afirma aos seus discípulos acerca do Filho do Homem, aquilo que há de se cumprir. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No 3º dia, porém, ele ressuscitará. Os discípulos naquele instante não entendiam nada do que Jesus estava falando. O que significava estas palavras? Jesus ainda vai falar, por exemplo, sobre isso, quando desce do Monte da Transfiguração. Quando Pedro, Tiago e João veem Jesus sendo transfigurado, Elias e Moisés conversando com Jesus, ele diz: olha, não falem disso a ninguém, o que vocês tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Então, naquele momento, por exemplo, Jesus novamente citou isso: olha, eu vou ter que morrer para poder ressuscitar. Não é? Isso é lógico. Então, não falem sobre o que vocês viram até que o Filho do Homem tenha ressuscitado. Quando Tiago e João têm aquele pedido para que um sente à direita de Jesus e outro à esquerda, Jesus mais uma vez afirma: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele informa: olha, vocês estão pedindo coisas, privilégios, que nem o Filho do Homem insiste nisso, porque o Filho do Homem veio para servir e dar a vida, morrer em resgate de muitos. E no dia da ceia, naquela última ceia com seus discípulos, por 6 vezes Jesus ainda faz alusões à cruz, lembrando a importância disso. Quando o Evangelho de João, ele é um pouco diferente, porque em vez de falar sobre a morte de Jesus, João fala muitas vezes sobre a hora de Jesus. Lá no capítulo 7 ele diz assim que quando tentaram prender Jesus, ninguém conseguiu pôr a mão nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Embora alguns quisessem matá-lo ali, João diz: não havia chegado a sua hora. Você vai lembrar que João, ele olha a vida de Jesus de uma maneira diferente. Ele é um senhor, um velho, bem velho, que está lembrando das coisas quando escreve o seu evangelho. E por isso, ele entende o sentido das coisas. Ele interpreta aquilo que estava acontecendo. É por isso que ele fala isso. Ninguém pôs a mão nele, naquela hora ninguém entendeu quando aconteceu. Mas agora, anos depois, João para e fala assim: sabe por que ninguém colocou a mão nele? Porque não havia chegado a sua hora. Enquanto não chegasse a hora certa, determinada pelo Pai, nada poderia acontecer fora da vontade do Pai. Quando ele chama os seus discípulos, no momento ele fala no versículo capítulo 12, 23, agora sim, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Vou caminhar para Jerusalém, vou caminhar sabendo que serei açoitado, cuspido, sofrerei, serei morto, porque está chegando a hora do Filho do Homem ser glorificado. E depois ele diz, no monte do Getsemane ainda: agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para esta hora. E João então fala sobre esse tempo que Jesus sabia que ia morrer, e chama esse momento de a hora de Jesus. Jesus sabia que morreria, não no sentido de todos os mortais, como você e eu. Você sabe que você vai morrer, né? Amém aí, irmãos? Não amém, né? Alguns vão falar, não agora. Todos nós vamos morrer. Jesus também iria morrer, mas não no nosso sentido, no mesmo sentido que nós morremos, mas que a morte de Jesus tinha um significado e um sentido todo especial. Jesus sabia que morreria por causa da hostilidade dos líderes judaicos. Lá no capítulo 3 de Marcos, logo no início do seu ministério, quando Jesus faz um milagre,
e restaura a mão de um homem, Marcos registra que naquele momento os fariseus saíram com os herodianos e começaram a conspirar para matar a Jesus. Em alguns momentos Jesus se afasta exatamente para que essa conspiração não chegasse muito perto dele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Quando chegou a sua hora, ele falou: deixa, agora vamos em frente. Ele sabia que morreria por causa desses líderes, ele sabia que morreria porque estava escrito nas Escrituras que ele deveria morrer. É por isso que na ceia ele diz assim: o Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, melhor seria que não houvesse nascido. Ele sabia, por exemplo, quando aqueles 2 discípulos, depois da sua ressurreição já, os 2 discípulos no caminho de Emaús, pensando, preocupados, meio perdidos nos seus pensamentos, porque afinal de contas, o Jesus que havia prometido a vida estava morto. Eles não sabiam que Jesus havia ressuscitado. E quando Jesus caminha com eles, diz que Jesus começou por Moisés e por todos os profetas, foi explicando o que constava a respeito dele nas Escrituras. Jesus sabia: olha, eu vim para essa hora e eu morri e ressuscitei porque estava escrito isso em Moisés e nos profetas, em todos os escritos do Antigo Testamento. Na cruz, Jesus lembra o que a Bíblia diz. Das 7 palavras da cruz, 3 ele cita do Antigo Testamento. Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22. Tenho sede, o Salmo 69. E Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Salmo 31:5. E quando você volta o seu olhar para essas escrituras, encontra o significado de Jesus morrer na cruz. E talvez o maior significado que exista é quando ele se identifica e ele faz uma junção do servo sofredor de Isaías 53, do Filho do Homem de Daniel. E ele junta essas 2 figuras na mesma pessoa, nele próprio. Ele é o Filho do Homem, que é o servo sofredor. Lá em Isaías 53 diz que este servo sofredor, ele é desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Diz ainda que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É o servo sofredor. Mas ele também é identificado como o Filho do Homem, porque no final diz que depois do seu sofrimento, depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então o capítulo 53 fala deste que é desprezado, rejeitado e moído na cruz para resgatar-nos, para receber sobre si o castigo dos nossos pecados, mas também fala de que Deus vai exaltá-lo. E aí Jesus então junta essas 2 figuras do servo sofredor e do Filho do Homem exaltado, vencedor sobre todas as coisas. Paulo, Pedro, Mateus, Lucas e João vão falar 8 vezes. Eles vão aludir 8 vezes, ou melhor, vão aludir 8 versículos dos 12 desse capítulo 53. Eles citam em suas cartas nos evangelhos 8 dos 12 versículos do capítulo 53 de Isaías. A vocação do Messias, que causava escândalo para os judeus, era sofrer e morrer pelos pecados dos homens. Não era só vir e reinar. Então Jesus sabia que ia morrer por causa da perseguição dos homens, porque estava determinado nas Escrituras e porque ele deliberadamente decidiu morrer por nós. É o que está escrito quando no Antigo Testamento
Jesus, crendo nas Escrituras, cria que o seu sofrimento traria esse propósito, ou cumpriria esse propósito. Então a sua morte não foi nem por fruto, ou não foi somente por fruto das artimanhas dos conchavos, dos líderes religiosos, não foi porque era inevitável, era uma decisão do destino, não foi por sua incapacidade de defender-se. Ele mesmo diz lá em João 10:18, ninguém tira a minha vida de mim. Ninguém tira. Enquanto não chegar a minha hora, não vai acontecer. Ninguém vai tirá-la de mim. Eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, porque esta ordem recebi do meu Pai. Os apóstolos reafirmaram a importância da cruz, continuaram mostrando que Jesus havia morrido e que a cruz era central. Embora acusassem e determinassem que esses líderes religiosos mataram Jesus, eles também diziam que isso era um propósito divino. 1 Coríntios capítulo 15, diz Paulo assim, pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Não foi só por artimanha dos homens, foi porque estava escrito. No capítulo 17 de Atos, diz assim, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia, este Jesus que proclamo é o Cristo, é o Messias. Não foi somente pela maldade humana, foi por uma determinação divina que Jesus morreu na cruz. Os apóstolos continuaram dizendo que, embora não esteja presente uma doutrina completa da expiação, a pregação dos apóstolos falava da cruz como uma doutrina para a igreja. Eles lembravam daquilo que está escrito no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, que se um homem for culpado de um crime digno de morte e for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo do madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado em um madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Esta ideia de que a morte no madeiro, e essa palavra madeiro é associada com a cruz, que os romanos usavam como instrumento de martírio, de tortura. Paulo usa para dizer assim, olha, essa morte na cruz, e esta maldição que está sobre aquele que é preso no madeiro, na cruz, não é a maldição dele, mas é a nossa maldição jogada sobre ele. É por isso que Paulo diz em Gálatas, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Pedro também fala a mesma coisa. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Por isso a importância da ressurreição, porque a ressurreição ela tem especial importância, porque ela ressalta a morte, que ela cancela e vence. Essa morte com maldição, a ressurreição vence, cancela a maldição e vence esta morte. Na ressurreição, Deus exalta e glorifica o modo como Jesus havia morrido. E mais, a ressurreição é uma maneira de Deus inverter o veredito humano. Quem morre no madeiro é maldito. Mas em Cristo, a vitória, não há maldição mais, não há derrota, não há destruição, há vida. É por isso que Paulo diz nesse versículo, ou aqui em 2 Coríntios, um pouquinho para frente, ele vai dizer assim, meus irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria. Lembra que os coríntios eram gregos,
berço da sabedoria, berço da filosofia. Eu não fui aí discutir com vocês com um discurso de superioridade e de sabedoria, pois decidi não saber de nada enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo e este crucificado. Meus irmãos, isso serve para nós hoje. Tem tanta gente tentando convencer as pessoas com técnicas. Nós temos tantos universitários, tanta racionalidade nesses dias, é verdade. E é importante você travar um diálogo com essas pessoas, mas elas precisam entender o Cristo crucificado. Senão não adianta. Não é um assentimento racional. É uma revelação pela fé. As pessoas precisam entender e ter um encontro com Jesus ressurreto. É isso que vai mudar. Lembra que este Paulo estava convencido, absolutamente convencido, de que deveria destruir o cristianismo, a igreja de Cristo Jesus, até que encontrou Jesus ressurreto. Foi isso que mudou. Aquele a quem ele perseguia e que obrigava as pessoas a renunciar, estava falando com ele, vivo, e dando direção para a sua vida. Os 12 apóstolos, perdidos, vão voltar para o mar, vão voltar a pescar, até que Jesus apareceu para eles. O próprio Tomé, eu não acredito, então toca aqui, veja, eu estou ressurreto. E Paulo vai registrar quantas pessoas o viram ressurreto, mais de 500 irmãos o viram. A ressurreição é importante. E a gente precisa ter esse encontro com este Cristo ressurreto. Eu descobri, fazendo minhas leituras essa semana, que crucifixo significa a cruz com Cristo ali, pendurado. Isso é um crucifixo. Se você quiser comprar um crucifixo, vai vir uma cruz com Cristo pendurado ali. Se você quiser comprar uma cruz, aí vem só a cruz. Então, é para você fazer essa diferenciação. A cruz está vazia, porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E aí as pessoas, mas eu não acredito em Deus, até você dar de cara com Ele, até você ter um caminho de Damasco, em que Ele te encontra, mesmo você não querendo. Então Paulo vai falar isso aos Coríntios. Em Romanos, ele também afirma, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar a sua justiça. É assim que a ressurreição é importante para nós. Pedro vai falar a mesma coisa sobre essa vitória que Jesus tem sobre a morte. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, ele diz que não foi por coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, comprados, libertados da vossa vã maneira de viver, dessa maneira vazia, que vocês receberam dos seus antepassados, de seus pais, da cultura onde vocês nasceram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, o cordeiro que era morto, cujo sangue era derramado, espargido sobre a arca da aliança, para que pudesse trazer perdão de pecados. Ele vai afirmar ainda, Ele mesmo, Cristo, levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Por suas feridas nós somos curados. E por fim, ele diz, Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. E essa mesma morte que Ele recebeu no corpo, que nós temos que enfrentar, receberemos a vivificação do espírito como Ele recebeu. E João, já o último a escrever, diz que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, que o Pai enviou o seu Filho unigênito ao mundo, que o Pai enviou o Filho unigênito ao mundo para ser o Salvador do mundo, que Ele enviou o Filho como expiação pelos nossos pecados, porque Ele nos amou. Foi um ato de amor de Deus. Hebreus, capítulos 8 a 10, leia ali, você vai lembrar. O tratado teológico que demonstra o ministério sacerdotal, sacrificial de Cristo, sendo o cordeiro, o ofertante e o sacerdote.
aquele cordeiro que é morto. E no Apocalipse, ele é o primogênito dentre os mortos, que tem a chave da morte e do inferno. Ele é aquele que, com seu sangue, nos liberta para nos constituir sacerdotes em seu reino. No Apocalipse ele é chamado de o Cordeiro, simplesmente 28 vezes. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro definitivo. Ele é aquele que realiza o sacrifício que não haverá mais necessidade. Ele é a vítima sacrificial. E a morte do Cordeiro na cruz, no Apocalipse, é a chave da vitória do povo de Deus. Eu já lhes contei que eu tinha um professor que todo ano ele lia a Bíblia toda numa versão diferente. Era o hábito dele, era um propósito dele. E ele, quando contou isso, isso não era a coisa mais importante, mas o que marcou mais a minha mente, o meu coração, foi quando ele disse: é tão bom chegar no Apocalipse, porque quando chega ali, a igreja vence. Pode ter um monte de lutas, de batalhas, de guerras, o dragão, acontece de tudo, mas no fim, o povo de Deus vence. É um livro que fala dessa esperança, que vai mostrar Jesus como aquele que, porque foi morto, e com o seu sangue, comprou para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação. É por isso que Jesus morreu. Ele é o Senhor da história. Ele é o Cordeiro que abre. João estava lá, viu o livro e ninguém podia abrir. João está angustiado com isso. Mas o Cordeiro é aquele que abre os selos e desenrola a história. E reconta tudo o que aconteceu. E porque o Cordeiro é poderoso para fazer isso, para abrir os selos e falar: ó, a história que aconteceu isso, e nada aconteceu por acaso. Vai acontecer, ou aconteceu e vai acontecer, para que possamos chegar nesse ponto. E então aqueles que estavam ali cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Porque ele foi morto. Ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E abrir os selos e mostrar que ele é o Senhor da história. E por fim, que ele é o objeto de adoração. No final, ali no capítulo 5, todo o universo e todas as criaturas existentes se prostram diante do Cordeiro. Diz assim: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: sejam o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Eu espero, meu irmão, que você compreenda isso e que você anseie chegar àquele momento em que você vai unir a sua voz. E lá na eternidade, quando eu espero me encontrar com você lá, não é? A gente se encontrar lá, e a gente vai falar assim: por que a gente está aqui? Porque um dia o Cordeiro foi morto. O seu sangue comprou para Deus gente de toda tribo, raça, povo e nação. E eles unem a sua voz, porque esse Cordeiro é digno, é poderoso. Ele foi morto, não porque os homens queriam, mas porque estava escrito, estava determinado pelo Pai, e porque o próprio Cristo decidiu fazer isto. Com a sua morte, o seu sangue nos purifica e somos comprados para ser o povo de Deus. A cruz é central porque revela o plano de Deus, revela o amor de Deus. Não é à toa que Jesus disse: Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma maneira tão especial, que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz revela o poder de Deus. Mas por que ele faz isso? Porque ele é poderoso. Foi o poder glorioso de Deus, do Pai, que trouxe Jesus do mundo dos mortos e está a mim e à sua disposição, para que a gente possa viver em novidade de vida, como diz Paulo aos Romanos. Agora,
Eu queria convidar você a colocar o seu coração e juntar a sua voz, a sua mente, o seu coração a este hino de louvor que todas as criaturas do universo cantam para o Cordeiro. Ele é digno de receber todo louvor, toda a glória. Ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Vamos fazer isso enquanto essa música é dedilhada, enquanto ela vai sendo tocada. Coloca a sua mente e o seu coração para exaltar este Cordeiro, para agradecer que Jesus nunca rejeitou a cruz, que Jesus teve a disposição, por obediência ao Pai, por amor a nós, de ir à cruz, derramar o seu sangue, ser açoitado, cuspido, maltratado, para receber sobre o seu corpo o castigo que cabia a nós.